Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa aula de biologia e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre membrana plasmática. Vale ressaltar que nas últimas aulas já falamos sobre o tema citologia, mas ligado a um pouco, das funções da célula, o que é uma célula procariótica, uma célula eucariótica, o que vai diferenciar a célula procariótica da célula eucariótica. Falamos um pouco sobre seres acelular, neste caso falamos sobre o vírus. Falamos também um pouco sobre o citoplasma, suas funções, as organelas citoplasmáticas, vimos quais as principais funções dessas organelas, enfim, tudo aí já tema e conteúdo de nossas últimas aulas. Nessa aula de hoje vamos falar sobre as principais funções, a composição da membrana plasmática. Então, vimos já analisamos que toda célula ela será composta por uma membrana plasmática por um citoplasma. Por que eu digo que todas as células serão compostas por esses dois compartimentos? Primeiro, vimos na nossa primeira aula que nem todas as células possuem o núcleo, porque o núcleo ele tem que estar limitado ali por uma membrana carioteca. Quando não possui essa membrana carioteca, esse núcleo ele deixa de existir, ele vai ficar disperso dentro do citoplasma, que é um líquido. Neste caso, os únicos seres aí que não possuem núcleo celular seriam os seres procariotos, tá? Então, vale lembrar aqui, então, com isso, logo vamos raciocinar que todos os seres vivos, eles vão possuir então membrana plasmática e citoplasma. Alguns vão possuir o núcleo, neste caso, os seres eucariotos, tá bom? Então, estamos falando hoje aqui, vamos falar aqui sobre uma parte desta célula que vai estar presente em todos os seres vivos, neste caso é a membrana plasmática. Quais seriam as principais funções dessa membrana plasmática? Primeiro, é ela que vai fazer o revestimento celular. Ela vai proteger todo o meio, intracelular desta célula. Ela que vai fazer a proteção e revestir as principais organelas, o citoplasma. Vale lembrar que a membrana plasmática ela é uma pequena película que tem cerca aí de 9 nanômetros, sua medida aí, sua espessura. É muito fina e ela vai estar em volta desse citoplasma, fazendo a proteção e o revestimento, vai estar protegendo as estruturas intracelulares. Então, é ela que vai fazer essa principal função aí de proteger todas as estruturas, todas as organelas, tudo que está presente dentro desta célula. Uma outra função dela é fazer as interações celulares. O que seriam as interações? A comunicação. Ou seja, o núcleo ele vai precisar se comunicar com o meio de fora desta célula. Assim também como o citoplasma ou as suas principais organelas citoplasmáticas. Quem vai fazer essa comunicação? A membrana plasmática. É ela que é a porta de entrada desta célula e a porta de saída também desta célula. Então, ela vai fazer essa comunicação do que está dentro dessa célula para o que está fora desta célula. Permeabilidade seletiva, uma outra função da membrana plasmática. É ela que vai fazer o controle do que entra e do que sai, do que entra. O que vem do meio de fora desta célula e quer entrar para o meio para o interior desta célula e o que está no interior desta célula e que quer sair para o meio extracelular. Então, a permeabilidade seletiva é mais ou menos isso. Costumamos dizer, utilizando aí uma analogia, que a membrana plasmática seria o segurança dessa célula, o porteiro das células. Todo mundo que precisa entrar, dentro de um prédio, precisa passar ali pelo segurança ou pelo porteiro, pela pessoa que vai estar ali na frente recepcionando tais pessoas. A mesma coisa acontece com a nossa célula. Costumamos aí também dizer que o núcleo, ele parece, ele simboliza o cérebro da nossa célula, o comando
o coração seria o citoplasma e essa membrana plasmática aí seria o segurança, né? O porteiro da célula, ele que vai fazer essas principais funções aí que já analisamos. E quais seriam a composição desta célula? Dessa membrana plasmática. Sua principal composição é proteínas e lipídios. Todas as membranas plasmáticas, né, dos diversos seres vivos vão ter aí essa composição, proteínas e lipídios. Algumas, com exceção aí dos seres humanos, né, e animais, possuem também na sua composição colesterol, que vai fazer a estabilidade térmica. Numa outra aula vamos falar também sobre esse processo aí de estabilidade térmica que é realizada pelo colesterol, tá bom? Então, essa é a principal composição dessa membrana plasmática. A membrana plasmática ela é conhecida popularmente aí como mosaico fluido. Por que mosaico fluido? É uma teoria de dois cientistas que, analisando a membrana plasmática em 1972, ligaram, né, as suas funções, a sua composição como se fosse um mosaico fluido. O mosaico seria as proteínas que estão inseridas nessa membrana e o fluido seria os lipídios. Vale ressaltar, a membrana plasmática, deixa eu só passar logo aqui a próxima imagem para vocês entenderem. A membrana plasmática, aqui é uma membrana, tá, gente? Observe que aqui é a célula, tá? Peguei aqui um pedaço desta célula, deixa eu colocar aqui só a caneta. Peguei aqui um pedaço dessa célula e dei um zoom. Observe o tamanho que essa membrana plasmática ficou. Aqui é ela. Essa parte aqui laranja seria os lipídios. Então, aqui eu tenho lipídios nessa parte superior e na parte inferior também lipídios. Costumamos dizer que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica. Bicamada, logo associamos a questão de 2, né? Então, ela tem duas camadas de lipídios, uma camada superior e uma camada inferior. E aderida a essa camada de lipídio, nós vamos ter o quê? As proteínas. Observem aqui que essa membrana plasmática ela é composta por lipídios e por proteínas, tá? Essas outras partes aqui nós vamos falar daqui a pouco. O mosaico fluido quer dizer, então, que essa membrana plasmática, as suas proteínas, como elas estão ali inseridas nesses lipídios, nessa membrana, ela funciona, ela parece como se fosse uma proteína que está ali sempre mudando, né? Se mudando de local. E os lipídios seriam esse fluido. Então, mosaico fluido porque as proteínas estão em constante mudança, estão se locomovendo nessa membrana plasmática de um lugar para o outro, tá? E os lipídios é o fluido porque ele tem uma fluidez tamanho, ele parece uma onda, né? Aqui é os lipídios, eles ficam fazendo esse movimento constantemente, né? Como se fosse uma onda. O mosaico simboliza as proteínas justamente porque essas proteínas elas estão se locomovendo. Aqui neste momento ela está aqui nessa parte da membrana, daqui a pouco ela já pode estar aqui. Então ela está também em constante movimento. Proteínas, mosaico, lipídios, fluidos, tá bom? Então mosaico fluido quer dizer mais ou menos isso aí, que essa membrana plasmática ela não é estática, ela está em constante movimento. Então, a dupla camada de fosfolipídio ou lipídios, tá, gente? A gente diz bicamada lipídica ou camada fosfolipídica porque a maioria dos lipídios que compõem essa membrana plasmática é do grupo fosfolipídio. Então, essa bicamada lipídica, ela é fluida e de uma consistência aí oleosa. E as proteínas mudam aí constantemente de posição, como se fossem peças de um mosaico, tá? Esse modelo foi sugerido por dois pesquisadores, Singer e Nixon, em 1972. Como eu disse para vocês, e foi batizado aí como mosaico fluido, porque constante movimento e constante fluidez. Então, esse aí é a aparência da membrana plasmática.
Como eu disse para vocês, aqui é a membrana plasmática, novamente, dado um zoom, porque ela é muito fina. Só no microscópio aí, eletrônico para conseguir visualizar ela. E ela vai ser formada aqui, né, por proteínas, por lipídios. E essas proteínas, quando elas estão aderidas, né, a esse colesterol, nós vamos chamar de glicoproteínas, tá bom? Quando esse colesterol está aderido aos lipídios, formarão aí os glicolipídios. A gente vai falar também disso depois. Proteínas integrais e proteínas periféricas. Proteínas integrais são aquelas que estão em constante movimento, e são elas também que vão fazer aí, né, fazer esse controle de entrada e de saída de soluto do meio de fora desta célula para o meio de dentro desta célula e vice-versa. As proteínas periféricas, por sua vez, elas ficam fixas, né? Elas não conseguem se movimentar e também não conseguem transportar nenhum tipo de substância, tá bom, gente? Então essa aí é a principal diferença da proteína integral para a proteína periférica. É fibra do citoesqueleto. Citoesqueleto, né, é a estrutura do citoplasma que vai fazer a sustentação dessa membrana plasmática e de diversas organelas que estão aí inseridas no meio intracelular. As moléculas fosfolipídicas apresentam grupamentos hidrofóbicos e hidrófilicos. O que são esses agrupamentos aí? Se eu só retornar aqui a uma imagem anterior para mim explicar a vocês. Observem aqui nesta imagem que aqui eu tenho a primeira camada, né, da membrana plasmática, chamada de camada lipídica, e aqui embaixo também eu tenho uma outra camada dessa membrana plasmática, também uma camada lipídica. Essa camada aqui, essa parte aqui da membrana plasmática que vocês estão... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui, essa parte aqui da membrana plasmática, mais laranja, que está em contato, né, direto com o meio de fora desta célula, nós vamos dizer que essa parte aqui é hidrófilica, ou seja, a parte da membrana plasmática que está constantemente em contato com a água. Esta parte verde aqui, né, mais interna, como vocês podem ver, essas perninhas, tanto aqui na parte de baixo quanto desta outra parte aqui de cima, nós vamos chamar essa parte aqui de camada hidrofóbica, ou seja, aquela parte da membrana plasmática que ela não faz contato com a água. E aqui, nessa outra parte, a parte da membrana plasmática que já faz contato com o meio interno da célula, nós vamos chamar também de camada hidrófilica, ou seja, faz contato também com a água. Então, parte de cima e parte de baixo, hidrófilica, e essa parte aí do meio, né, hidrofóbica, a parte que não faz contato com a água. Então, só para vocês compreender e saber diferenciar aí essas camadas, tanto não polares, que são as camadas que não fazem contato com a água, quanto as camadas polares, que são aquelas camadas que fazem contato com a água, né? Tanto a parte que da membrana plasmática que vai fazer contato com a célula, com a parte de fora da célula, quanto a parte da membrana plasmática que vai fazer contato com o meio intracelular. E aquela parte do meio, as perninhas verde que vocês acabaram de ver, é chamada de camada hidrofóbica, porque ela não está fazendo ali contato com água, tá bom, pessoal? Então aqui a bicamada lipídica, como eu disse para vocês, né? Ela é formada por proteína integral e por proteína periférica. Essas proteínas integrais, elas vão estar em constante movimento. Lembre-se do mosaico, né? O mosaico, peça do mosaico que estão ali em constante movimento, simboliza as proteínas integrais, porque elas se movimentam constantemente, levando e trazendo substâncias. As proteínas periféricas, elas não têm esse mesmo poder, né? Elas ficam ali fixas, elas não se movimentam, não se locomovem, né? E elas não conseguem também transportar nem a mesma carga de substância que, por exemplo, as proteínas integrais, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui a outra imagem. Pronto. Aqui, como vocês podem ver, observem, né? Aqui o grupamento,
o grupamento hidrófilico, né, aquele que faz contato com a água, a parte da membrana plasmática que vai fazer contato com a água, aqui também um outro grupamento hidrófilico que também faz contato com a água, e aqui o grupamento hidrofóbico, ou seja, aquele que não faz contato com a água, a bicamada fosfolipídica ou a bicamada lipídica, né, que é a junção aqui dessas duas camadas de lipídios, proteínas integrais, que são aquelas que estão se locomovendo, proteína da superfície, colesterol, glicoproteína, né, carboidratos. Vale ressaltar que, vamos lá novamente, glicoproteínas são os carboidratos que estão em constante contato com as proteínas. Carboidratos com proteínas formam as glicoproteínas, que estão presentes na membrana plasmática. Carboidrato com lipídios formam os glicolipídios, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a estrutura simples da membrana plasmática. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as funções ou as atividades que essa membrana plasmática vai realizar, do transporte passivo ao transporte ativo. Vamos analisar mais ou menos o que é o transporte passivo, né? Difusão simples, difusão facilitada, osmose, e o transporte ativo na bomba de potássio. Então esse aí vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido nessa primeira aula aqui sobre membrana plasmática. É um conteúdo simples. Se vocês não conseguiram até aqui entender, voltem novamente o slide, o vídeo, e revisem novamente passo a passo até que vocês consigam aí compreender todo este conteúdo, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Revisem tudo e até a próxima.